Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Como vocês já me conhecem, né, mas tenho que repetir meu nome, eu sou a professora Thalia Gondim, e hoje vou dar continuidade ao estudo do ativo de inglês, né? Lembra lá na primeira aula, né, que a gente falou um pouquinho sobre esse ativo extraído, né, do melão japonês, né? Conhecido por sua superatividade antioxidante, né, tem uma concentração da superoxidismutase, né, muito elevada, 20 vezes mais do que seu parceiro, né, comparado com o melão, né, o melão da mesma classificação, né, esse melão que foi obtido através de cruzamentos, né, de uma melhoria genética, né, dela, uma melhoria na linhagem genética dela a partir de cruzamentos, se obteve esse melão, né, e esse melão tem uma maior quantidade da sódio, né, não tem somente a sódio, ele vai ter os antioxidantes de primeira linha e de segunda linha. Isso aqui é só dando um pouquinho da revisão do que foi dito na aula passada, né. Então, aqui nesse slide a gente pode ver, né, já começa com esse apego, nesse boom concentrado de antioxidantes enzimáticos naturais, né, gente? Bom, então eu vou pedir aqui a nosso amigo do TI, a nosso querido Jailson, que agora coloque tela cheia aí da aula para a gente poder acompanhar os slides com mais atenção, né? Vamos lá? Aqui é somente um conceito, né, do Dimplés, como eu já falei, é um extrato, né, de uma variedade do melão. Esse melão de Cantaloupe é o nosso melão japonês, tá? Esse melão, ele foi desenvolvido a partir de cruzamentos e o nome que ele recebeu é o Cucumis Melo L. Clipper, né, que é obtido a partir de um processo exclusivo, patenteado, né? Qual é a diferença desse melão para o melão tradicional de Cantaloupe? É a quantidade da superoxidismutase. Isso já foi dito na aula passada, né? Isso já foi bastante elucidado. Eu estou apenas fazendo um pequeno review para a gente continuar a aula, né? Dentro desse extrato, eu vou ter uma padronização da superoxidismutase de 12 mil unidades internacionais. Lembrando que essa sódio, ela vai estar protegida, né? Ela vai estar protegida nesse extrato padronizado para que ela não seja inativada a nível de estômago, né? Lembrando também, né, que dentro desse extrato eu vou ter 3 isoformas, né? A sódio 1, a sódio 2, a sódio 3, além de outros antioxidantes, né? Os que eu considero aí, que a ciência considera, né? Eu vou ter um blend de antioxidantes, tanto os primários como os secundários. Dentro dos primários, a gente conhece a glutationa, né? Principalmente a peroxidase, a catalase e os secundários. Coenzima Q10, carotenoides, ácido lipóico e vitaminas A e E, né? Mas isso foi dito lá na aula passada, né, gente? Então, eu estou aqui nesse momento só recapitulando para a gente dar seguimento. Que a proposta hoje é ver o Dimplés não só do que a gente viu na primeira aula, né? A nível de evitar, né, o cabelo branco e também ele na proteção contra a radiação UV, né, contra os danos nocivos que os raios solares podem fazer na nossa pele, né, lembrando que os raios solares, principalmente o UVA, né, ele consegue passar pela epiderme, ele vai até a derme e vai ativar as metaloproteinases. O que é que essas metaloproteinases, o que é que essas enzimas fazem? Elas degradam colágeno e elastina, ou seja, né, eu vou ter que ter aí um processo de evitar que essa inflamação, que esse estresse oxidativo, né, leve a minha derme, né, a um derretimento, né, de uma forma mais grosseira de tentar se explicar, né, que a minha derme vire aí um tecido não colagenado, né, um tecido flácido, um tecido fino, né, um afinamento cutâneo, assim também pode se conhecer, né. Bom, mas aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, o Dimplés, ele é revestido, né, com óleo de palma. Esse óleo de palma faz com que essa sódio, porque o que acontece com a sódio que a gente consegue
obter da alimentação, por exemplo, né, o melão, né, o melão japonês, eu vou me alimentar na minha dieta, no meu dia a dia, vai haver um percentual interessante de frutas com alto teor de substâncias antioxidantes. O que vai acontecer é que elas vão sofrer desnaturação com baixo pH do estômago, né? O suco gástrico vai desnaturar essas enzimas, né? Essas vão desnaturar essa sódio, né? Aí o que é que acontece? Desnaturando, né, a minha superóxido dismutase ou outros antioxidantes, o que eu vou ter aí, gente, é uma não absorção, né, desses antioxidantes necessários, né, para o bom funcionamento orgânico, né? Bem, o ativo é capaz de estimular, né, o Dimples, a produção de antioxidantes enzimáticos endógenos, né, a partir da modulação de quem, gente? Do fator, né, nuclear F2 no intestino. O que é que esse fator nuclear F2 ele faz, né? Ele colabora no controle oxidativo. Como ele faz isso? Porque ele é um elemento de resposta aos antirradicais, né? Ele é um elemento de resposta, gente, ou seja, ele vai favorecer com que essas enzimas antioxidantes sejam produzidas. E o meu Dimples, ele se une a nível aqui, ó, de RNA mensageiro, ele vai fazer o quê? A expressão, né, vai modular, né, você está vendo aqui, né, o Dimples, ele vai modular esse fator R nuclear para o quê? Para que esse fator se ligue ao elemento de resposta e que haja uma transcrição, uma modulação, né? Bom, como funciona, né, o Dimples, sódio 1, sódio 2 e sódio 3, a gente lembra que há 5 isoformas, né, sendo que a isoforma 4 e a isoforma 5 a gente só vai encontrar em bactérias e plantas, né. Bom, aqui tem um estímulo, né, do fator nuclear, né, o E2, né, esse fator nuclear aqui, ele é estimulado pelo Dimples, né, para produção de quem? Das enzimas antioxidantes, a superox, né, a própria superoxidismutase, a catalase e a peroxidase, né, a glutationa peroxidase, né. Isso a gente viu, estou só dando um reviewzinho para que fique bem estabelecido. Bom, hoje eu prometi trazer algumas informações sobre a utilização desse ativo na celulite. Gente, eu não vou aqui entrar em celeuma da fisiopatologia dessa doença, dessa condição, né? Dessa condição. Não vou por quê? Porque vocês têm uma aula, né, com uma professora dermatologista, né, doutora Maíra, ela dá fisiopatologia não só da celulite, mas também da acne, entre outras desordens aí que acometem, né, o nosso órgão de pele, né? E ela tem esse domínio maior na fisiopatologia. O que eu vim aqui é te dar esclarecimento sobre como esse ativo pode ser utilizado na celulite, né? Lembrando que a celulite, ela é uma condição, ela é uma inflamação, né, nos tecidos conjuntivos e intersticiais, né, onde a gente pode dividir nessa inflamação em 3 estágios, que a gente conhece o edema, a fibrose e a esclerose, né? Confirmado por esse pesquisador Pierre e colaboradores em 2005, as alterações, né, nesse tecido subcutâneo, né, as alterações que ocorrem no tecido conjuntivo intersticiais induzem a uma resposta, né, induzem o fibroblasto a sofrer remodelação, né, uma remodelação ainda na matriz extracelular, né, por causa de tensão mecânica, né, esse fibroblasto, ele é forçado a se diferenciar
em protomiofibroblast, e esse protomiofibroblast vai sofrer, né, influência, né, vai sofrer aí uma modulação através do fator de crescimento transformador beta, também com quê? Com a expressão de fibronectina, a se transformar no miofibroblasto, que a gente pode dar uma olhadinha aqui, nessa figura um pouco mais abaixo. Aqui eu vou ter o fibroblasto sofrendo pressão mecânica, né, porque eu vou mostrar para vocês como é que se dispõe, né, esses arranjos adiposos na matriz extracelular, né, são septos em formatos retangulares, e a partir de um edema, de um processo inflamatório ou deficiência na vascularização entre essas células adiposas, eu vou ter uma maior tensão mecânica, e essa tensão mecânica aqui, gente, no fibroblasto, que a gente sabe que na matriz extracelular eu vou ter fibroblastos cuidando da derme, né? Eu vou ter o quê? O meu fibroblasto sofrendo diferenciação, sofrendo uma remodelação e se transformando no protofibroblasto, que já é uma estrutura, né? Você vê aqui uma estrutura com bastante fibrosa, né? Tem bastante fibras aqui, ó, bem diferente, as fibras cortando esse fibroblasto, né? Que agora já não recebe mais o nome de fibroblasto, já recebe o nome de protomiofibroblast. Esse protomiofibroblast vai sofrer ação do fator de crescimento, tá aqui, ó, gente, fator de crescimento transformador beta-1, né, e vai sofrer ação também de indução de fibronectina, né, e a partir disso aqui, com a mesma tensão mecânica, eu vou ter o miofibroblasto. Veja aqui que já é uma estrutura altamente fibrosa, né, por isso a celulite é um tecido fibroso, porque essa rede fibrosa, ela vai ancorar-se, né, ali no comecinho da epiderme até o tecido subcutâneo, né, então, e com essa tensão mecânica vai haver aquele repuxamento, né, vai haver a invaginação, né, aquele processo de formação, né, a gente não pode chamar de cratera, que é muito feio, né, mas aqueles, que a gente chama aqueles buracos, né, cutâneos, né, pode ser chamado assim, né, de uma forma mais grosseira, menos trabalhada, digamos. Lembrando que eu não vim dar aula de fisiopatologia da acne, ou da celulite, eu estou só dando aqui uma ideia do que acontece, né, lembrando, né, que a celulite, né, como desordem inflamatória, né, ela pode ser dividida em 3 estágios, né, edema, fibrose e esclerose, e aqui é a forma como acontece essa remodelação do fibroblasto, né. A celulite, ela pode, né, ser classificada como uma desordem multifatorial. Como assim, professora? Uma desordem multifatorial? É quando eu tenho vários fatores desencadeando uma desordem, um problema, né. A celulite, as regiões que mais acometem, né, são regiões que sofrem grande influência hormonal, né, então a gente vê aí a pele de mulheres, né, por causa do estrógeno e progesterona, né, onde eu tenho receptores, eu tenho receptores para esse hormônio no corpo inteiro, né, mas em determinadas regiões do corpo eu vou ter mais receptores, né, então, onde eu tenho influência grande, né, de hormônios, como coxas e glúteos, né, eu vou ter um acometimento, né, mais impressionante dessa patologia, né, e estudos demonstram que essa condição atinge 90% das mulheres após a puberdade, ou seja, não ter celulite parece que é o anormal, né, o normal é que nós tenhamos celulite em algum grau, né, grau 1, grau 2, né, leve, moderado, severo, né, ao contrário do que muitas pessoas pregam, né, ou pensam, digamos assim, a celulite não é um problema de sobrepeso, né, não é um problema de sobrepeso, né. Estudos aqui apontam que 85% a 98% das mulheres apresentam algum grau de celulite, né? Nesse aqui diz que mais de 90% tem, né? Aqui já é um número mais fechadinho, 98%, ou seja,
só 2% das mulheres a nível mundial não vai ter nenhum tipo de celulite, é um percentual muito baixo, né? Bom, teorias da formação da celulite, né? Lembrando que a celulite é um processo que ainda não é 100% elucidado, né? Porque é multifatorial, né? É uma desordem multifatorial, então não se tem ainda uma fisiopatologia definida a 100%, né? Existem teorias, né, que buscam esclarecer, né? Vamos ver uma delas, né? Algumas delas a principal é em torno da arquitetura subcutânea do tecido conjuntivo. Lembrando que lá na derme, como eu falei em algumas aulas anteriores, a gente vai ter o tecido conjuntivo, tanto frouxo como denso, né? O tecido conjuntivo frouxo, né? Que é aquele mais próximo à zona papilar, né? As papilas dérmicas, e eu vou ter o tecido conjuntivo denso, né? Então, é uma desordem, né? Nessa arquitetura subcutânea do tecido conjuntivo, devido a alterações vasculares, ou seja, quando eu tenho uma vascularização insuficiente e inflamações reincidentes, né? Então, vamos ver aqui uma foto de uma pele normal bem vascularizada, né? Olha, eu vou ter aqui a epiderme, eu vou ter aqui a derme, e entre a derme e a epiderme, aqui ainda eu tenho o quê? Eu tenho uma camada subcutânea de gordura, né? Essa camada subcutânea de gordura, que a gente pode chamar de hipoderme, mas lembrando que aqui, entre essa reserva aqui, que seria a matriz, digamos, podemos chamar isso aqui como se fosse a matriz germinativa, né, a camada de reserva, né, eu vou ter aqui, ó, dentro desse espaço aqui, eu vou ter ainda, né, deixa eu ver aqui nessa foto que está muito melhor, ó, eu vou ter a matriz extracelular aqui, ó, entre um vacúolo, né, uma bolsa dessa e outra, não vacúolo não ficou bom, melhor um espaço mesmo. Entre esse espaço com células adiposas e outras, eu vou ter matriz extracelular aqui, ó, tá? Matriz extracelular entre uma bolsa dessa, que o formato é mais ou menos retangular. O que acontece quando eu tenho uma desordem, né, a nível desse tecido subcutâneo, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter pouca vascularização, né? Eu vou ter vascularização, você está vendo aqui que eu não tenho vascularização suficiente, passando aqui por esses canais aqui, ó, onde está, deixa eu pegar minha canetinha aqui para começar a riscar, né? Eu vou ter, ó, uma menor vascularização, um déficit, né? Eita, não ficou legal o vermelho, porque ficou parecendo... Deixa eu apagar. Ficou parecendo a própria imagem, né? Deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Tá, a canetinha preta. Pronto, olha, tá vendo? Eu vou ter aqui, ó, insuficiente vascularização, comparando com essa daqui, e eu vou ter um aumento, né? Você tá vendo aqui que essas células, esses adiposos aqui, eles vão sofrer um agrandamento, vão aumentar o tamanho. Aumentando o tamanho, eu vou ter aqui uma tensão. Lembra que eu falei lá? A tensão. O que vai acontecer com esses fibroblastos que aqui permanecem para o quê? Para manter a estrutura dessa matriz extracelular, né? Eu vou ter fibroblastos aqui que vão sofrer, né? Que vão sofrer essa tensão, tá aqui, né? Uma fibra, olha só, ponto de ancoragem, aqui é o primeiro ponto de ancoragem, olha o ponto de ancoragem aqui na celulite, né? E eu vou ter uma tensão. Quando eu tenho tensão, o que vai acontecer com essa minha estrutura aqui? Essa minha estrutura, ela vai se transformar, ela vai deixar de ser um fibroblasto, né? E vai passar a ser um protoblasto, um protofibroblasto, né? Quando eu tenho essa modificação, aí eu vou ter a ação de alguns fatores, como eu descrevi, né? O fator de crescimento transformador, né? Mais a fibronectina, né? Atuando, né? Eu falei aqui, olha só, fibronectina, né? Atuando e transformando isso no miofibroblasto, né? Esse miofibroblasto aqui, ó, tá vendo? Vai fazer essa tensão aqui, puxando a pele, né? A epiderme, fazendo esse buraco aqui, né?
As razões para a celulite se formar: acúmulo tóxico, né, células adiposas alargadas, como eu falei, um agrandamento, né, essas células vão aumentando, olha só o tamanho de uma para outra, né, comparem, né, má circulação, ou seja, circulação aqui ruim, fibrose do tecido conjuntivo, né, meu tecido conjuntivo está aqui, né, na matriz extracelular, eu vou ter o meu tecido conjuntivo, né, e eu vou ter a formação de uma fibrose aqui, né, e retenção de água, né, aqui seria o retrato de uma pele saudável e aqui de uma normal, né. Bom, só para vocês terem um pouquinho de ideia, vocês vão ver melhor com a especialista, tá? Bom, gente, a sódio, ela exibe propriedades anti-inflamatórias potentes, né? E foi provado, viu, olha, aqui, o tecido fibroso estabelecido e a sua substituição por o tecido normal, ou seja, foi provado que a sódio, né, ela consegue fazer a reversão do miofibroblasto em fibroblasto, né? A redução do bloco fibroso implica na degradação, né, da matriz extracelular e a eliminação dos miofibroblastos, né? O que pode dizer que a sódio, ela detém o agravamento dessa fibrose, né? A sódio, ela afeta a homeostase dos miofibroblastos por induzir a morte celular e também pela reversão, né, do fenotipo, né, do miofibroblasto, ou seja, ela consegue reverter o miofibroblasto a fibroblastos normais, né? O Dimples, né, ele atua reduzindo a inflamação, né, dos radicais livres, né, e colabora também com a redução do recrutamento, né, de fibroblastos para a região afetada, porque quando a região está afetada, né, mais fibroblastos, né, são recrutados para atuar naquela região, e mais fibroblastos podem o quê? Se transformar, né, serem remodulados até o formato de miofibroblasto, né? Além disso, modula a expressão, né? Lembra que eu falei que o protofibroblasto, né? Ele sofre a expressão do fator de crescimento transformador, né? A sódio, ela consegue modular, né, esse fator de crescimento e também auxilia na diminuição daquela aparência, né, de casca de laranja, né? Por favorecer a lipólise, né? Ela consegue aumentar, né, a expressão da lipase, né, que é uma lipoproteína, né, que consegue o quê? Favorecer, incrementar a lipólise. Incrementando a lipólise, diminuindo ali, né, aquele processo de agrandamento, né, de deixar do aumento, né, desses adipócitos, eu vou ter uma melhora na circulação, tá? Olha só, gente, tá vendo aqui, ó? Olha a formação aqui, ó, da mulher como tá vendo? Eu tô, aqui é a reserva, aqui é o que já tá reservadinho, tá, gente? A gente só mexe nisso aqui em casos extremos, né? Dietas restritivas é que a gente começa a queimar aqui a reserva, né? O que, digamos assim, o que tá mais fácil de se quebrar, a gordura mais fácil de romper, é essa que tá aqui na matriz extracelular, tá? Nesses espaços retangulares, né, vocês vão ver que esses espaços são vascularizados, e o problema ocorre quando essa célula aqui, ela fica muito grande, e eu tenho um impedimento dessa microvascularização, né, dessa circulação, e eu vou só ter o quê? Uma maior tensão, né, desses espaços aqui. Aí é onde vai acontecer a modulação, né, dos fibroblastos, né? Aí, se eu tenho inflamação, eu vou ter o quê? O recrutamento dos fibroblastos para essas áreas aqui. A sódio, ela, além de trabalhar os radicais livres, ela vai diminuir a inflamação, ela vai modular ela vai inibir o fator de crescimento transformador, né? Ela vai induzir a lipólise, né? Ou seja, vai melhorar essa microcirculação, e assim eu vou ter uma diminuição, tanto na forma preventiva de formação da celulite, como uma regressão da celulite já formada. Fechou? Vamos continuar? Bora lá? Vamos lá.
Aqui eu tenho o começo, né, da fisiopatologia, inflamação. Eu vou ter lesão do tecido através dessa inflamação, eu vou ter ativação dos miofibroblastos, né? Ou seja, aqui eu já estou falando de miofibroblasto, já pulei toda aquela cascata de fibroblasto, protofibroblasto e miofibroblasto. Aqui já vou ter a ativação a partir da tensão, né? Tensão que ocorre, né, nessa região. Remodelação da matriz extracelular, né? Ou seja, aquela ancoragem, ela começa a puxar, né? Para formar aqueles feixes horrorosos, né? Feixes altamente fibrosos, né? Ancorando aqui o tecido da hipoderme até a epiderme, né? A atividade da SOD, a SOD age aqui na ativação, né? Ela vai inibir essa ativação e vai melhorar, né, no que diz respeito a essa matriz extracelular, né, ela vai melhorar essa remodelação aqui, né. Aí aqui é só mais um reforço, né, quando eu falo que a celulite é uma condição multifatorial, já falei isso, ocorre através de inflamação, fibrose e comprometimento da circulação, né. Aí aqui eu falo também que os radicais livres contribuem para esse ciclo vicioso, claro, eles promovem a inflamação, né. A SOD, né, utilizada para prevenir a produção de radicais livres e sua consequência sobre a fibrose, através da modulação de quem? Do fator de crescimento transformador, né? Aqui embaixo eu falo também que vários fatores podem influenciar nessa lipogênese, no acúmulo de lipídio nos adipócitos, né? E a SOD também vai atuar, né, estimulando a lipase, né? A fazer a quebra aí desses adipócitos, né, desse acúmulo de lipídios dentro dos adipócitos, né. Aí aqui eu só reafirmo, né, dizendo que a SOD ela vai melhorar o metabolismo lipídico através de quem? Da atividade da enzima da enzima lipase, né, da lipoproteína lipase, que é uma enzima, tá? Bom, aqui, né, é só um slide resumindo tudo que foi dito até agora, né? O Dimples aumenta a expressão do fator nuclear R2, né, que estimula as enzimas antioxidantes endógenas, superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, dessa forma aumenta a capacidade antioxidante endógena, a gente já viu isso desde a aula passada, tá? Aqui são os antioxidantes primários, né, que o Dimples contém, né, sódio, catalase, glutationa peroxidase, e os antioxidantes secundários, vitamina E, C, vitamina A também tem, polifenóis, né, coenzima Q10, carotenoides, né, tá faltando aqui. E isso é péssimo para quem? Para o radical livre. Se esses antioxidantes aqui são péssimos para os radicais livres, ou seja, eu vou ter comprometido o meu estresse oxidativo, né? Ou seja, não tendo estresse oxidativo, eu vou diminuir a inflamação a nível, né, endógeno, né? Dessa forma, o Dimples é um ingrediente ativo muito eficaz na melhora de sinais e sintomas de estresse e fadiga, além de melhorar também a qualidade de sono, aumentar a motivação e cognição, tendo sua eficácia comprovada por estudos clínicos. Aqui, gente, é só reforçando que o Dimples, quando ele atua a nível de melhorar, né, induzir a diminuição da inflamação e do estresse oxidativo, todas as patologias ligadas a esse tipo de acometimento, elas vão sofrer uma melhora. Ou seja, além do cabelo branco, além da celulite, além do rejuvenescimento a partir de inativação dos radicais livres, né, a nível de derme, eu também vou ter uma melhora no estresse, no meu cansaço, na minha qualidade de sono, na minha motivação e cognição, tá? Isso a gente vai ver em estudos. Aí aqui eu tenho um monte de estudos, eu vou passar com vocês um a um, tá? Não vou me demorar muito neles, né? Mas vamos conversar um pouquinho. Estudos em ex-vivos, né? Ação do Dimples no aumento da lipólise, né? Esse estudo clínico com 6 voluntários, é um número pequeno, né? Mas enfim,
Foi um estudo publicado, né, em 2012, utilizando suas respectivas biópsias de tecido adiposo para avaliar a influência do Dimples no aumento da lipólise, né? Foi feito nessas concentrações aqui, 1 em 100, né? 1 em 100 a nível de ml, né? E os resultados, né? Eu vou ter aqui o controle na mínima dosagem, na dosagem máxima, os resultados, né? E aqui o resultado promoveu um aumento significativo. A gente está vendo aqui que dobrou, né? Dobrou em relação ao controle que não usava nada, né? O aumento da lipólise, né? Teve um incremento, sim, na concentração mínima, mas quando a gente vai para a concentração máxima, o resultado é notável, né? Esse estudo foi em 2012, esse outro aqui, né? Do mesmo grupo de estudo, né? Ele avaliou, né, a redução, né, no diâmetro de adipócitos, todos eles em ex-vivos, tá, gente? Utilizando o Dimples. Aqui foram apenas 5 voluntários, é um número bem pequeno, né? Com celulite, né? Vale nos 2 trabalhos, as voluntárias tinham celulites, né? E foi feito respectivas biópsias, né? Por isso que o estudo é em ex-vivo, né? Porque é em biópsia, né? Para avaliar também a influência, né? Aqui foi o aumento da lipólise e aqui o diâmetro dos adipócitos, né? Aqui eu vou ter o controle, né? E com o Dimples na concentração máxima, né? Qual foi o resultado que eu tive? Uma redução, né, significativa, né, no diâmetro dos adipócitos, né, quando comparado com o grupo controle, né. Então, dois trabalhos aí em 2012 positivos para o Dimples, né, em relação a aumento de lipólise e redução do diâmetro dos adipócitos, tá. Estudos em vivo, né. Eficácia clínica do Dimples na redução da gordura subcutânea e celulite visível, né? Estudo publicado em 2019, né? Foi um estudo clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo, né? Foi avaliado o Dimples no tecido adiposo, né? Subcutâneo e na aparência geral da celulite, né? 35 voluntárias com sobrepeso, né? É bom deixar claro isso, as voluntárias com sobrepeso, na idade de 25, 50 anos de idade, né? Com celulite bem visível, né? Aí eles dividem, né? As voluntárias, né? Tal, e por 90 dias elas receberam a quantidade de 40 miligramas de Dimples, né? A suplementação foi associada com a dieta equilibrada e restrição calórica moderada, né? Consistindo numa redução de 20% da ingestão calórica habitual das voluntárias. Quer dizer, é bom deixar claro que essa dieta não foi só para quem recebeu o Dimples, não. A dieta foi para quem recebeu o Dimples e foi para quem recebeu o placebo. E aqui os resultados, né? A celulite foi avaliada através da medida de várias dobras cutâneas, em áreas especificamente afetadas pelo armazenamento cutâneo de gordura e celulite. Nádegas, coxa. Para confirmar a correlação entre a dobra da pele e o aspecto casca de laranja, foram tiradas fotografias antes e depois dessas áreas específicas, né? Aqui a gente vê, né, o resultado da redução da dobra glútea e femoral com a utilização do Dimples, né? Com o placebo e o Dimples, 23% e aqui 28%, né? Ou seja, as pacientes que receberam a suplementação com o Dimples tiveram um melhor desempenho, tá? Aqui são as fotos, né? Antes e depois, glúteo e coxa, né? 3 meses após a suplementação associada à dieta, né? Você vê aqui uma melhora, a melhora é visível, né, nessas dobras, né, ó, a gente consegue apreciar bem, né, e aqui em forma de gráfico, né, redução da circunferência, quadril e cintura, né, a gente vê um maior desempenho em pacientes suplementadas, né, o resultado destaca que o Dimples foi capaz de diminuir, sim, a dobra glútea e femoral em comparação ao placebo, em respectivamente 23% e 28%, né? E em relação, né, à circunferência da cintura,
da cintura com comparação ao placebo, a redução foi de 40 a 46, né? Então, teve uma melhora também, né, no efeito casca de laranja, e teve aí uma diminuição, né, adicional aos quadris e a circunferência da cintura, quando comparada com o placebo, né, bastante significativa, de 46 a 40, de 40 a 46%, né? Bom, vamos seguir aqui. Esse estudo aqui, viu, gente, eu falei o ano 2019, né, não é um estudo tão antigo, é um estudo recente, tá? Esse outro aqui é um estudo de 2015, né, um estudo clínico randomizado também, realizado aqui já, 41 mulheres, já é um número significativo, né? Aí vocês veem que eles estão usando o Dimples sempre a 40 miligramas, a gente lembra que a dosagem usual dele era associado 10 miligramas, né, e sozinho 40, né? Então, nesses estudos, todos eles, né, com exceção do ex-vivo lá, que ele colocava unidades referentes a esses 40 miligramas, né, mas vocês estão vendo que essa suplementação em vivo é sempre de 40 miligramas, né. Bom, a duração aqui foram 56 dias, né, e aqui são os efeitos, né. Em laranja, a SOD, né, o Dimples, e em cinza, o grupo placebo, né? Então, o resultado, né, nessa redução da celulite foi que com a suplementação, né, do Dimples, 40 miligramas ao dia, sem a prática de exercício físico e dieta adequada, houve uma redução, ainda assim, houve uma redução de 11,3 na celulite após 56 dias, né? Quanto mais a celulite é pronunciada, maior a eficiência do Dimples. Os benefícios atingem 100% das mulheres. Ou seja, quanto mais for aquela laranja, né, aquela casca de laranja, quanto mais buracos houver, né, quanto mais fácil for essa celulite, mais fácil também é ver a eficiência do Dimples, né, pelo que está aqui dito, né? Ação do Dimples no bem-estar e cognição, tá? Aqui já foi um estudo de 2014, né? A suplementação ocorreu com 61 voluntários durante 12 semanas, né? 13 meses, né? E o objetivo do estudo foi avaliar o estresse percebido e as consequências do estresse, né? Como qualidade de vida, fadiga mental, fadiga física, né? Também foi feito aí questionários, né? Conjunto de técnicas utilizada para mensurar de forma adequada e comprovada experimentalmente um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor, né? Escala de estresse percebido, questionário de qualidade de vida, teste de Stroop ou teste de Stroop reverso, né? E escala de Prevost, né? É um questionário que mesura o impacto do estresse na fadiga física. Bom, vamos para os resultados? Está aqui os resultados em gráfico, né? Mas vamos ler aqui. Após 3 meses de suplementação, aqui foi utilizado em 10 miligramas, né? O Dimples, não mais a 40, né? Fadiga, cognição, eles utilizaram 10, né? Para celulite 40, né? O estresse percebido, principal parâmetro de estudo, diminuiu significativamente nos voluntários que administraram, né? O que eles percebiam, né? Os voluntários que tomaram Dimples, né, não o placebo, né, foi percebido isso. A qualidade de vida, tanto a saúde física, mental, aspectos físicos, sociais, saúde emocional, dor, vitalidade também melhorou. Ocorreu diminuição da fadiga física e mental, né, melhora de 27,9 no Stroop Score em relação ao placebo. Dessa forma, pode-se dizer que a suplementação com Dimples de 10 miligramas melhorou significativamente os sinais e sintomas de estresse e fadiga, além de melhorar a cognição e qualidade de vida. Isso nesses 61 voluntários, tá? Outro estudo aqui, com maior número de voluntários, tá? 70 voluntários, 10 miligramas também ao dia por 4 semanas, né? E pacientes entre 30 e 55 anos. Não sei se ali dizia a idade, devia dizer, deixa eu procurar aqui, não sei se dizia a idade dos pacientes, não estou vendo, né? Se disse aqui, não deixou claro. O objetivo foi avaliar, desse aqui em 2009, né, o estresse e a fadiga, né? Mais uma vez, sempre se utiliza questionários, né, escalas de estresse percebido, tal, para que esses
esses resultados não sejam somente a nível de percepção do próprio paciente, né? Existe aí um estudo, né, um conjunto de técnicas utilizadas, né, para mensurar de forma adequada e comprovada, né? Após um mês, né, nesses pacientes de 30 e 55 anos, os resultados, né, apresentados, né, da melhora dos polos somático, cognição, vigilância da escala FARD após suplementação. Após 4 semanas, ou seja, um mês, ocorreu melhora significativa nos sinais e sintomas de estresse, na fadiga. Olha só quem está cansado aí, gente, usar Dimples, não só para celulite, não só para o cabelo, mas também para a cognição, para o cansaço, para a fadiga, né? Teve melhora aí do polo somático, do polo de cognição e do polo de vigilância. Dessa forma, pode-se dizer que a suplementação com Dimples 10 miligramas ao dia, ainda que por só 30 dias, melhorou a qualidade de sono e aumentou a motivação e cognição dos pacientes estudados. Aqui, nesse outro estudo, né, eu já falo da ação do Dimples, eu não, né, os pesquisadores. Na recuperação física, né, foi feito aí, né, um estudo com 10 atletas amadores de artes marciais, na faixa etária de 20 e 30 anos, né, em sessões de treinamento intenso ao longo de 120 minutos. Durante o segundo mês, todos os voluntários foram suplementados com sódio, né, juntamente com outros antioxidantes secundários, vitamina E e vitamina C. A quantidade da produção de radicais livres foi realizada em diferentes tempos para avaliar o estresse oxidativo de cada atleta, né. Os resultados mostraram uma diminuição significativa na produção das espécies reativas de oxigênio com um mês da suplementação, né? Ou seja, o Dimples previne a oxidação de proteína dos músculos, favorecendo o tono do tono físico, né? Ou seja, aquela perda lá de músculo, né, pelo estresse aí dos 120 minutos de treinamento, né, há uma diminuição aí dessa perda, né, dessa oxidação das proteínas do músculo, né, ou seja, aí eu já vou ter o quê? Melhora do estresse, aumento da motivação, aumento da cognição, aumento do tônus físico e qualidade de vida, né, Dimples na performance diária, né, dá-lhe Dimples, minha gente. Né? Bom, trabalho 2020, né, contra um envelhecimento provocado pela radiação UV, isso muito me interessa, né, como vocês já sabem, eu sou apaixonada por ativos anti-age, né, o efeito do Dimples foi visto em um estudo realizado que teve por objetivo avaliar a proteção, né, promovida pela SOD, né, que é a superoxidismutase, né, bom, contra o processo de quê? O processo de injúria, de inflamação causado na pele pela radiação UV. O estudo foi realizado com 24 camundongos, né, nude com pele de transplante humano, os quais foram divididos no grupo de suplementação com Dimples, né, 10 ao dia, né, 10 ao dia, né, unidades, né, e no grupo não suplementado. Os grupos eram irradiados na região do transplante de pele humana, né. O resultado foi que o grupo com Dimples impede o processo inflamatório da pele, né, ou seja, a ação das metaloproteinasas, né. No geral, a geração, né, do TNF-alfa foi reduzida em 42% nos ratos suplementados, né, e com relação aos ratos não suplementados. Assim, devido às suas propriedades antioxidantes, o Dimples apresenta, sim, uma proteção, né, contra a radiação UV, né, gente? Bom, aí aqui é só é bem difícil, né, mas mesmo assim eu quis trazer isso aqui para vocês. Quando vocês mostram, assim, um ativo que serve para muitas coisas, né, porque aí você, poxa, aí é o quê? Basta tomar isso e nada mais, né, porque, olha, dor, acne, visão, vitiligo, celulite, psoríase, estômago, imunidade, cabelos brancos, qualidade de sono, longevidade, performance física, né, enfim, se eu for continuar lendo aqui nem acabo, né. Mas é isso, onde há um processo de inflamação e oxidação, né, importante no desenvolvimento, no acometimento dessa comorbidade ou da patologia, ativos antioxidantes vão ter uma resposta
positiva na melhoria, né, do acometimento dessa patologia, né? Então, realmente não dá para falar do Dimples e dizer, olha, mas é só para cabelo branco. Não, mas é só para... Não. Onde houver processos anti-inflamatórios, processos onde eu precise aí de ação de substâncias antioxidantes, o Dimples vem de mão cheia, né, para melhorar, né? Lembrando, né, que a atividade da SOD, né, dentro do Dimples, né, é de 12 mil unidades internacionais, né, unidades internacionais por gramas, né. Para a celulite, foi nos estudos, todos os estudos foram de 40 miligramas, né, e para as demais acometimentos, entre 10 e 40 por dia, né. O Dimples é indicado para melhora do aspecto da celulite, né, para melhorar o rendimento de atleta, né, melhora da cognição, do sono, do estresse, prevenção de formação do cabelo branco, envelhecimento da pele, celulite, enfim, pode ser administrado em cápsulas ou em sachê. E aqui eu vou ter algumas ideias, né? Cápsulas redutoras de celulite, né? Eu vou ter o Dimples A40, não tem outra, né? Aí aqui cremes, eu não vou falar de fórmulas Alt hoje, tá, gente? Outro creme aqui anticelulítico, né? Com ação na fibrose, inflamação e acúmulo de gordura. Eu vou ter o Dimples de 40 associado ao aziaticosídeo, né? De 30 miligramas, né? Um ativo já bem conhecido. Anticelulite com ação drenante, né? Eu vou ter o Dimples e o Cact, né? O Dimples sempre é 40, vocês vão ver que onde eu falar em celulite, o Dimples, né? Aqui, ó, redução da gordura abdominal e da celulite, o Dimples associado ao morosio, né? Sempre 40, né? Aí aqui o Dimples, né? Na redução da celulite e firmeza da pele, aí eu vou ter vitamina C, vou ter o Colis e o Dimples de novo, né? Bom, aqui é um pré-treino, um pós-treino, né, aqui eu não vou ter, não, só vou ter o Dimples com Cherry Puri, né. Eu acho que eu já falei de algumas formulações dessa, mas fica aí as formulações para vocês, né. Melhora da cognição, né, o Dimples com a fosfatidilcerina, né, a rhodiola rósea, né, a vitamina D. Eu acho que essas fórmulas aqui, eu lembro de ter comentado alguma delas na aula passada, né. E lembrando que eu não vou falar, digamos, de adiantar, né, porque senão, se eu falar do Cherry Puri, né, falar deixa eu ver aqui essa rhodiola rósea, né, enfim, deixa eu ver, morosio, por exemplo, né, cada um vai ter seu dia, tá? Bom, aí aqui uma formulinha boa, né, da proteção, né, eu vou ter o Dimples A10, o Red Orange Complex e o Oliolar. Lembrando que eu também poderia ter aqui, como proteção da radiação UV, né, eu podia ter o polipódio leucotomos, eu podia ter o picnogenol, né. Aqui para prevenção do cabelo branco, né, eu vou ter o Dimples e a DL-metionina, né, lembra que a metionina é bastante importante aí no processo de formação de cabelo branco. Quero colocar aqui, né, que essas formulações apresentadas foram retiradas do material da Galena, e a Galena é quem traz, né, esse material importado, né, da Europa aqui para o Brasil, mas ela se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que eventualmente possam ocorrer pela não realização de testes complementares com os produtos finais. Isso é importante, né? Eu trago trabalho científico, defendo o ativo, coloco em farmácia magistral, faço visitação médica, não eu, né? Mas eu estou dizendo esses laboratórios, né? Mas não me responsabilizo, né? Bom, enfim, agradeço o material da Galena enviado a mim, para que eu possa manter vocês informados, né? Essa é a ideia, né? Trazer informação e quando possível com qualidade, é isso que eu tenho. Realmente eu espero que isso tenha acrescentado ou mudado o olhar de vocês de alguma forma. Eu estou à disposição para dúvidas e, sinceramente, eu desejo a vocês uma ótima semana e que Deus abençoe todos vocês e até o próximo encontro.